Operação lá no Paranoá Parque. Fiscais da Codab visitaram diversos apartamentos do programa Morar Bem. O objetivo é evitar fraudes como aluguéis ou até mesmo a venda desses imóveis, o que é proibido por lei. Diante de denúncias, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF resolveu montar uma força-tarefa. A missão era dar início ao processo de retomada de apartamentos cedidos a terceiros pelos beneficiários do programa Morar Bem. Nós temos detectado vários imóveis em desvio e essa aqui é uma etapa quase que final já do processo, porque foi aberto um processo anterior de defesa e caso essas pessoas não consigam confirmar que de fato permanecem no imóvel, porque eles não podem, ao receber esse imóvel, vender, alugar, doar ou ceder sequer a título de gratuidade num período de 10 anos. Aqueles que assim procederem terão seus imóveis retomados, ficarão 5 anos fora da lista da Codab e aqueles que eventualmente pagaram indevidamente por esse apartamento perderão esses valores. O local da operação era o residencial Paranoá Parque e contou com o apoio da Polícia Civil para evitar confrontos. Esta era a segunda visita após identificar que muitos moradores não apresentaram defesa à notificação anterior. A exigência era a comprovação de propriedade. Neste imóvel, a pessoa inscrita não estava, mas um familiar se apresentou e recebeu o comunicado. É da minha prima. E aí ela cedeu para você? Não, eu moro com ela. Mas ela continua aqui residindo. Você sabe que esse tipo de fiscalização ocorre até para justamente não ter erros. Né? Sei sim. Num segundo passo, o morador deve comparecer na Codab pessoalmente e fornecer a documentação que comprove que habita o endereço indicado no processo. Neste outro apartamento, as luzes estavam acesas e havia movimentação lá dentro, mas ninguém respondeu às tentativas do agente que batia na porta. No mesmo bloco, uma mulher recebeu a equipe e disse que o cunhado era o dono do imóvel. O problema é que ele viajou para o Ceará para cuidar dos pais que têm problemas de saúde. Para a casa não ficar vazia, a solução foi manter outra família no local. Ela pediu só para mim poder ficar, para não ficar fechado, para não ficar largado. Enquanto isso, ela está cuidando dos pais. Ela está cuidando dos pais doentes. Todos os moradores notificados terão um prazo para informar os motivos do imóvel estar sendo ocupado por outra pessoa que não seja beneficiada. Ronaldo abriu a porta e alegou que a inscrição está no nome da esposa, mas que a família não estava morando por causa de uma reforma. Só que a agente da Codab lembrou que na primeira visita também não havia ninguém por lá. Ou seja, Ronaldo deve comprovar a utilização do espaço o quanto antes. Eu estava em outra atividade, numa fazenda, e não pude, mas recebi, quando eu liguei lá já tinha passado 10 dias, aí tinha que aguardar a próxima ocorrência aqui. Agora com a segunda notificação tem que apresentar a documentação. É tranquilo, tranquilo. Nas 27 quadras do residencial Paranoá Parque, os agentes da Codab mapearam que havia irregularidades em 22 delas. No total, 60 imóveis foram fiscalizados por ocupação imprópria. Nenhuma das equipes da Codab sofreu represálias. Para a Companhia de Habitação, a população deve colaborar com o trabalho. Numa busca rápida pela internet, já foi possível localizar um vendedor do apartamento aqui no Paranoá Parque, no valor de 58 mil, um site de vendas, e isso comprova realmente que alguns beneficiários acabam passando o imóvel de forma irregular. Obviamente, essa também é uma das ferramentas que a gente utiliza para fiscalização, entendeu? As pessoas às vezes não estão se conscientizando da gravidade do ato que estão praticando e se sentem à vontade eventualmente para fazer esse tipo de comportamento que vocês acabaram de detectar aqui agora. Então essa é uma praxe e esse é um dos mecanismos que a gente utiliza para desenvolver nosso trabalho. Inclusive a Codab já teve informações também de que alguns proprietários acabam alugando o imóvel, uma faixa aí de R$500 e fazendo disso uma prática lucrativa, né? Não, obviamente, as pessoas passam a aferir lucro por meio do aluguel e entendem isso como uma renda familiar, entendeu? E é nesse sentido que a gente vem coibir, porque a partir do momento que você permite que esse tipo de prática aconteça, você está travando a fila lá atrás e não deixando com que ela ande. E você está subtraindo o interesse daquele que legitimamente
optou pelo caminho correto, de seguir os critérios, de seguir uma fila, de passar pelo crivo do Estado, e aí algumas pessoas, se achando mais espertas, buscam esses atalhos. E é exatamente esses atalhos que nós estamos interrompendo aqui. Né? Volto a dizer que fique o recado, e a CODAB está deixando uma mensagem muito clara: não enveredem por esse caminho. As sanções serão graves e nós usaremos todo o rigor que a legislação nos permite no sentido de coibir essas práticas, poderemos dizer assim, até criminosas, porque uma vez que estão descumprindo aquilo que foi acordado, né? Nós vamos continuar conversando sobre essas vistorias da CODAB nos imóveis aqui do Distrito Federal. Para falar sobre isso, eu tenho o prazer de receber no estúdio do DF no Ar o Wellington Luiz de Souza Silva, presidente da CODAB. Meu presidente, vem para cá. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia a todos vocês. Prazerzão recebê-lo. Nós vimos ali apenas uma dessas vistorias feitas já desde o início do ano. Convido também o Yuri a participar com a gente dessa conversa. De 800 vistorias mais ou menos realizadas até agora, 500 irregularidades, ou seja, quase 60% dos imóveis visitados com alguma irregularidade. É muita coisa, né, presidente? É muita coisa, Juliano. É importante frisar que essa é uma política do governo ibanês. A gente tem que disciplinar o processo de moradia, para dar moradia a quem realmente precisa. Então tem muita gente alugando, vendendo, demonstrando claramente que não precisa, né, do apoio do Estado. Então nós estamos fazendo isso exatamente para retomar esses imóveis e dar para aquelas famílias que mais precisam. Quais são as irregularidades mais comuns encontradas por vocês? As pessoas estão alugando, estão vendendo. Na vez passada, no próprio Paranoá-Parque, nós encontramos, inclusive, pontos de tráfico de drogas. Que isso? Então, é muito grave. Então, a gente tem usado, inclusive, o apoio do DF Legal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, para que a gente possa mostrar claramente para as famílias que o Estado não vai tolerar esse tipo de ação. Presidente, nesse tipo de situação, vamos lá, o sujeito ganhou uma casa, Yuri, foi lá, pagou com subsídio do Estado, está pagando uma prestação ali na casa dos R$60, vamos colocar no máximo R$100, subloca aquele imóvel por R$500, ou como nós vimos na reportagem, vende por 58, 60 mil reais. O que acontece com essa pessoa quando comprovada a irregularidade? Olha só, primeiro ele vai perder esse imóvel. E ele vai, inclusive, ser excluído da relação da CODAB, não podendo receber mais, né, nenhum benefício por parte do Estado, na questão da moradia. E depois, se a gente comprovar que houve alguma fraude, ele vai responder, inclusive, por estelionato. São quase 500 casos só esse ano. Gente que, na teoria, precisaria de uma casa para morar. Na teoria, porque na prática a gente vê que está sublocando, está vendendo, ou outras coisas mais. Isso fortalece, Yuri, aí eu vou te colocar na conversa também, Yuri, algo que nós já conversamos aqui sobre o real cenário, né, do déficit habitacional aqui do Distrito Federal. A gente falava, inclusive, na época da campanha, o governador falou isso aqui no DF no Ar, que seria de 1/3 do número que vinha sendo apresentado por governos anteriores, né, Yuri? Pois é, Juliano, a situação é muito grave, como você e o presidente, obrigado pela presença aqui com a gente, presidente, um bom dia para você também, tem dinheiro público envolvido, essas pessoas estão recebendo, né, incentivo do governo, pagando uma prestação mais baixa, quer dizer, parte do imóvel é pago pelo próprio governo com recursos públicos, para que essas pessoas que precisam de uma moradia consigam essa moradia. E a gente já viu anteriormente, a Record já mostrou, né, Juliano, em outras situações do Minha Casa Minha Vida, em modelos semelhantes do Paranoá-Parque, como nos Jardins Mangueiral, como também no Riacho Fundo 2, situações semelhantes de pessoas anunciando a venda ou o aluguel desse tipo de imóvel que, por lei, tem que ficar 10 anos com a pessoa. Então, presidente, eu gostaria de saber do senhor, né, se essa fiscalização está se estendendo a outros também e se em outros locais, né, do Minha Casa Minha Vida, esses proprietários que estão sublocando ou vendendo esses imóveis, eles também vão perder esses imóveis para eles serem novamente encaminhados a quem mais precisa. Bom dia, Yuri. Prazer falar com você mais uma vez. Yuri, olha só, é extensivo a todo o Distrito Federal e aonde
nós temos a política de moradia entregue pela CODAB. É inaceitável. Nos últimos 4 anos, para vocês terem ideia, apenas 63, 68, não vou me recordar ao certo, foram retomados. Ao final do ano, nós vamos chegar a pelo menos 500 formalizados, porque virou uma prática e o Estado foi tolerante com isso, acabando, inclusive, por incentivar. Então, o governador Ibanez tem sido exigente nesse aspecto, porque nós precisamos, inclusive, limpar a nossa lista. Quem realmente precisa de moradia. E dessa forma, o Estado precisa responder por que uma pessoa está há 20 anos aguardando e não é chamada. E uma pessoa recebe, aluga, vende, é porque não precisa. E aí você acaba gerando uma distorção nessa política. Então ela é extensiva a todo o Distrito Federal e essa política de cobrança de fiscalização ela vai se tornar ainda mais incisiva, né, para que a gente possa realmente disciplinar esse processo. Nós mostramos mais cedo, viu, Yuri? Pois não. Vai perder o apartamento. Repete, por favor, Yuri, seu áudio estava cortado. Pode repetir, por favor? Perdão. Quem está comprando esse imóvel corre, então, um risco aí real de perder o apartamento, perder esse dinheiro investido. Yuri, você é mais decisivo. Vai perder quem vendeu e quem comprou. E nós vamos trabalhar para que quem realmente precisa, receba. E aí essa pessoa, com certeza, vai valorizar o benefício por parte do Estado. Há possibilidade, inclusive, presidente, de que se faça um novo recadastramento ou não vai ser necessário? Apenas com a limpeza o problema já deve ser resolvido? A gente pensa no novo recadastramento, sim, Juliano, porque a gente precisa saber o que aconteceu com essa lista ao longo de muitos e muitos anos. E nós encontramos várias fraudes lá na CODAB. É caso de polícia mesmo. Então a gente vai sim fazer uma limpeza geral e depois nós vamos fazer um recadastramento, porque tem pessoas que precisam e que tiveram muitas dificuldades para entrar na lista da CODAB. Então nós temos que entender que a CODAB, é por isso que é um órgão de interesse social, tem que atender as pessoas menos favorecidas. E hoje, lamentavelmente, elas foram esquecidas. Presidente, muito obrigado pela participação. Câmeras e microfones à disposição sempre que a CODAB precisar para levar esse serviço para a população. Muito obrigado. O trabalho de vocês é fundamental para que a gente possa, inclusive, esclarecer as pessoas que pretendem fazer isso, que nós seremos rigorosos. E para aqueles que estão corretos, pode ter certeza e acreditar que o nosso governo vai atender essas pessoas que mais precisam.